New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, tudo bem? Aqui é o Caio Vicentini com mais um New Game Pocket. É uma edição especial que a gente vai falar um pouquinho de histórias em quadrinhos, mas vamos falar assim dos primórdios, não o primórdio das histórias em quadrinhos, vamos falar dos nossos primórdios que a gente conheceu essa mídia tão legal, que está tão em evidência hoje em dia por causa dos filmes como Vingadores, Batman, Liga da Justiça. Mas a gente vai falar especificamente da mídia escrita, da mídia original, lá com papelzinho de jornal, que a gente comprava nas bancas, a gente juntava dinheiro do recreio, dinheiro da merenda pra gente conseguir comprar os nossos amados quadrinhos. E como eu já disse, eu sou Caio Vicentini, eu tô mais uma vez numa mesa de dois aqui com o Diogo Fernandes. Olá pessoal, como vão? Então, Diogo, eu queria te perguntar como que foi o seu primeiro contato com essa mídia? Você se lembra qual que foi a sua primeira HQ? Como é que foi? Cara, eu acho que igual a qualquer pessoa, qualquer brasileiro, tomou gosto por quadrinhos, começando com Turma da Mônica. Lá em casa a gente sempre teve muito quadrinho da Turma da Mônica. E era um daqueles almanaques, sabe? Que vinha uma porrada de historinhas e ali no meio alguma coisa pra colorir e tal. Eu lembro que lá em casa era assim, abarrotado disso. Então a gente começou a pegar gosto, eu, meu irmão, a gente pegou gosto assim. Mas você lembra se você comprava as HQs da Mônica mesmo ou você diversificava? Que você comprava Chico Bento, Cascão, Cebolinha? Então, eu comprava os almanaques, sabe? Os maiores, assim. E eu gostava muito do Cebolinha, né? Eu gostava muito da Mônica e do Cebolinha. Mas, assim, de memória mesmo, eu sei que lá chegava aqueles almanaques com várias histórias juntas. Eu não recordo muito bem. Porque, assim, não era eu que comprava, enfim, a gente ganhava muita HQ lá em casa. Então, era dividido, né? Assim, lá em casa nunca foi só algo meu, então eu nunca tive um controle disso, porque tudo que era meu era do meu irmão. E, assim, em HQ os dois liam, né? Então, eu recordo muito disso, de ter muitas HQs da Turma da Mônica, muitos almanaques principalmente, e mega misturado, sabe? Eu não tinha uma predileção por um personagem ou outro, não. Eu estudei de tudo. Mas eu sei que eu gostava muito do Cebolinha e do Chico Bento, né? Porque o Chico Bento ele tinha uma pegada, eu acho, né? Uma pegada um pouco diferente, não só pelo gênero, né? A mistura de roça, de cidade, mas ele tinha uma pegada mais não é debochada, mas umas piadinhas mais interessantes do que na HQ. Na HQ era um pouquinho mais infantil, né, pelo que eu recordo, e no Chico Bento tinha umas piadas mais interessantes, eu acho. Sim. E você? Puta, eu também comecei com Turma da Mônica, mas eu lembro que assim, o primordial que é que eu lembro que eu lia muito Turma da Mônica quando eu era pequeno, porque na escola que eu estudava eles tinham meio que uma pequena biblioteca. E daí eles também tinham uma quadrinhoteca, acho que esse é o nome, né? Gibiteca, né? Era... Isso, uma gibiteca, eu inventei esse nome agora, quadrinhoteca. Eles tinham uma gibiteca e eu lia muito a Turma da Mônica, e eles compravam vários assim em sequência. Então aquelas histórias que tipo tinham um cliffhanger, na semana seguinte eu conseguiria saber o que aconteceu. E era muito legal, sabe? Mas eu lembro que o primeiro assim que eu li porque você tinha numa época você tinha a Turma da Mônica, do Maurício de Souza, obviamente, mas você também tinha o Menino Maluquinho do Ziraldo. E eu lembro que quando eu era muito pequeno, meus pais eles queriam incentivar o meu acesso à cultura, a cultura também, a leitura, né? Uhum. E daí eles me deram aquele primeiro livro do Menino Maluquinho. Então eu acabava lendo Turma da Mônica porque era maciço, né? Você encontrava em qualquer lugar. Mas eu acabava criando uma preferência pelo Menino Maluquinho. Acho que eu ria mais das piadas dele do que da Turma da Mônica. Eu achava que o Turma da Mônica era meio certinho demais às vezes. O Menino Maluquinho era o cool, sabe? Era o mais descolado entre os dois. Eu lembro, cara. Eu lembro que eu li alguma coisa de Menino Maluquinho também. Eu lembro que também tinham as HQs um pouco mais violentas que eu lia na época.
Eu lembro de uma que tinha lá em casa que era do Robocop, cara. Eu lembro isso, mas eu não lembro da história. Mas eu lembro de ter esse quadrinho na mão e ter, sabe, vários quadrinhos sequenciais dele atirando, sabe? Mó fogo saindo daquele trabuco gigante que ele tinha. É, bem primórdios mesmo, né, cara? Sim, sim. E eu acho que a Turma da Mônica, ele tem. Tipo, não vamos ficar questionando um clássico que é a Turma da Mônica, né? Pelo amor de Deus. Mas eu sinto que o Menino Maluquinho, ele transmitia uma ideia um pouco mais real de como era ser criança, sabe? Porque os amigos do Menino Maluquinho eram puta idiotas, né? Tipo, quando você é criança, você é cercado de amigos meninos também, eles são puta idiotas, você só fazem merda na sala de aula. E o Menino Maluquinho era isso, sabe? Era sempre uma edição de como ele transformava a vida da professora dele no inferno fazendo um monte de traquinagem ou fazendo um monte de brincadeiras com ela. Eu não tinha muito contato com o Menino Maluquinho. Eu lembro bem pouco. Mas a maioria das coisas girava em torno de Turma da Mônica, um outro herói ali bem esporádico e tirinhas de jornal. Eu acho que basicamente foi aquilo ali que me caminhou para poder ler quadrinhos, sabe? Ali nesse início foi assim. Você tem uma pegada também assim com quadrinhos de tirinhas? Eu tive, assim, porque acho que toda pessoa que estudou em escola, assim, dos anos 90 e tal, acho que até hoje, sempre acabava lendo tirinha mesmo se não quisesse, porque tinha nas provas de português, né? Sim. Sempre tem uma tirinha da Mafalda nas provas de filosofia ou de história, ou da Turma da Mônica nas provas de português. Mas eu tinha, por exemplo, de novo o Menino Maluquinho, ele tinha uma série de tirinhas, e daí a Folha, numa época, republicou todas essas tirinhas num encadernado todo bonitão, que eu tenho até hoje. Então, assim, de tirinhas, hoje em dia eu consumo muito mais tirinhas que quando eu era criança. Tipo, de maneira mais diversificada. Mas quando eu era pequeno, as únicas tirinhas que eu via era esporadicamente, assim, de jornal, que eu via o Craniola, né, da Turma da Mônica, que ele tem um monte de tirinhas nos jornais até hoje. Mas eu também via Recruta Zero eu achava bem engraçado. Tinha também os nacionais que eram um pouco mais adultos, que eu acabava lendo sem querer, que era Piratas do Tietê, sabe? O Nick and Náusea, que aparecia nos jornais da Folha. Fiat com banana, Mas né? sim, eu lia esses também que apareceu às vezes nos jornais, porque eu não tinha muito esse costume que você falou que você tinha. Mas esses eram os que eu conhecia. Eu lembro dessas tirinhas que eram mais adultas e tal. Quando eu via nudez nessas tirinhas, eu ficava chocado. Eu lembro disso. Eu falava, cara, como que isso aqui tá aqui? Que coisa louca! Eu lembro disso. Apesar de eu não entender algumas piadas que o Nick Náusea fazia, essas tirinhas é uma das coisas que dá pra fazer um podcast só disso, que é de coisas que a gente via e não entendia direito, mas aí vários anos depois a gente pega de novo pra ler e tipo, então essa é a piada que eles estavam fazendo. Eram umas piadas mais adultas, né? A gente via pelo quadrinho, pelo desenho, né? Mas a piada em si, só quem era adulto ia entender. Sim. Mas daí, depois dessa parte das tirinhas e tudo mais, desses quadrinhos mais infantis, meus próprios pais, eles acabavam me guiando pra... Porque, por exemplo, eles tinham o costume de caminhar no parque, porque era um programa barato, assim, que eu não precisava pagar pra entrar. E daí ia fazer bem pra saúde, né? Caminhar um pouco, mas também antigamente, no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, tinha o Bosque da Leitura. E daí você fazia um cadastro, e meus pais liam revista, jornal, essas coisas. Mas eles também tinham HQs. E daí eu lembro claramente que meu primeiro contato com super-heróis foi lendo HQs do Batman no Bosque da Leitura. E eu lembro até era o arco da Terra de Ninguém, em que Gotham tinha acabado de passar por um puta terremoto que destruiu a cidade inteira. E daí é um arco que se estendeu acho que por 1 ou 2 anos, assim, que mostra como que os heróis de Gotham tentavam salvar as pessoas dos escombros. Mas e você, Diogo? Qual que foi o seu primeiro contato assim com super-heróis? Então, eu lia não tanto herói, mas eu sei que eu tive um quadrinho do Batman bem antigo, sabe? Com umas histórias assim,
Eu lembro de um quadrinho do Batman e do Superman também que eu tinha, que tinham várias histórias juntas. Era bem almanacão, sabe? Eu não lembro muito bem qual era qual era a origem desses quadrinhos. Apareciam lá em casa, né? Porque eu não chegava a comprar, eu não tinha o hábito de ter a grana lá e comprar o quadrinho. Eu só fui ter isso de heróis, assim, de querer comprar e tal, e acompanhar, quando eu já estava um pouquinho mais velho e comecei a comprar as HQs, algumas, né? HQs da Image Comics. Eu já estava um pouquinho ficando mais velho e eu curtia muito a arte, né? Era bem massa velho, né? Então, Sim, o Todd McFarlane é suco de massa velho concentrado. assim, eu lia muito, por exemplo, Darkness, sabe? E Witchblade lia pra caramba também. Então, de herói, assim, era, né, herói, né? Era anti-herói já. Era a moda do anti-herói. Tinha o Spawn, né? E tinha o Darkness, enfim. E eu gostava muito. Eu comecei a comprar e acompanhar a partir daí. Sim, mas o foda é que a gente teve uma infância assim nos anos 90 em questão de quadrinhos de super-heróis a gente pegou o que é considerado a pior fase, né, dos Sim. super-heróis. É ao mesmo tempo a melhor, falam que é a melhor por causa do crescimento dos quadrinhos independentes, porque você tinha, ao mesmo tempo que você tinha Heróis Renascem com Rob Liefeld destruindo os Vingadores, não destruindo no sentido de fazendo coisas boas, mas sabe, quase afundando a Marvel fazendo HQs tão ruins. Mas ao mesmo tempo que você tinha isso, você tinha a Vertigo começando a produzir trabalhos excelentes, assim. Então era uma dicotomia, porque enquanto os super-heróis estavam afundando, assim, com histórias muito ruins, eles mataram o Superman para aumentar as vendas da HQ dele, sabe? Uhum. Que muitos consideram a morte do Superman um clássico, assim, eu não acho que é tão bom. Mas é claramente, todo mundo sabe que eles mataram o Superman pra aumentar as vendas da HQ. E mas ao mesmo tempo que você tinha isso, você tinha o crescimento do desenvolvimento independente. Você também tinha o Hellboy, da Dark Horse, que estava começando a ser feito, as primeiras HQs, então foi um período engraçado pra quadrinhos, sabe? Uhum. Eu lembro que nessa época da morte do Superman, teve muito material derivado, né? Eu lembro de um jogo que saiu também, a vida e morte do Superman, alguma coisa assim, que era a mão do Apocalipse, né? Atravessando assim o símbolo do S do Superman, que era bem impactante. Sim, as HQs dos anos 90, acho que os três personagens que eu gosto da DC, que é o Superman, o Batman e o Lanterna Verde, todos eles estavam passando por uma transformação extreme, assim, tipo, extrema. O Superman morreu, Uhum. o Batman ficou tetraplégico por causa daquele arco do Nightfall do Bane, Uhum. e o Lanterna Verde virou um assassino. O Lanterna Verde foi possuído pelo Parallax, destruiu a tropa dos Lanternas Verdes e foi morto. E daí quem assumiu o lugar dele foi o Kylo Renner, que daí veio aquela infame história lá da namorada dele dentro do congelador, que, né, então tipo, foi uma época que não existia assim limites para quadrinhos, era muito qualquer coisa valia. Você chegou a ler essa passagem da Image? Você chegou a acompanhar essas histórias? Cara, eu não tinha muita proximidade quando eu era adolescente assim com a Image. Eu comecei a ler Image mais tipo, no finalzinho da adolescência, já na época assim de The Walking Dead, que daí eu realmente fui pesquisar o backlog da Image. Uhum. Essas HQs que você falou de Witchblade, Darkness, o Darkness eu conheci na verdade por causa do jogo. Uhum. Falavam que era uma HQ e tudo mais, mas o primeiro contato com essa franquia foi por causa do jogo. Da Image clássica, abre aspas clássica, eu li o Spawn, do Todd McFarlane, tanto que tem aquela edição que ele tava no inferno e daí tinha aquela grade, tinha várias mãos assim, cada mão era meio que a mão de um super-herói. Você lembra dessa edição? Cara, eu lembro vagamente. Eu lembro que tinha vários pôsteres, sabe? O pessoal vendia pra cacete em banca isso. Sim, e daí o Todd McFarlane eu gosto dele como desenhista, mas como roteirista, puta que pariu, né?
fazendo uma referência, abre aspas, super sutil de como os heróis, as IPs da Marvel e da DC estão presas ao corporativismo, né? Uhum. Mas é uma imagem assim que é muito impactante e que tá na minha cabeça até hoje. Eu acompanhei assim de leve a Image, mas a Image mudou muito de uns tempos pra cá, né? Tipo, você tem acompanhado as últimas produções deles? Não, cara, é muito pouco. Na verdade, recentemente eu tenho lido muito pouco. Mas eu sei que, né, a última coisa que eu peguei pra ler um pouquinho mais foi o próprio The Walking Dead. Mas eu sei que na Image, acho que o roteiro e a história em si era segundo plano, né? Pra mim, o Spawn, o próprio Darkness, que eu gostava pra caramba da história, pra falar a verdade, porque, pô, cara, era uma história de adolescente. Eu era adolescente quando comprava, então eu não tinha muito critério. Mas a arte ali era o que me chamava muito a atenção. Sim, a Image na verdade começou porque acho que é bom dar um contexto pra galera que talvez ouça, mas não conheça muito história das histórias em quadrinhos. A ideia da Image era que os criadores, os roteiristas e os desenhistas tivessem mais controle criativo das suas IPs. Porque, por exemplo, o Todd McFarlane é um dos co-criadores do Venom. O Rob Liefeld ele é muito famoso por ter criado o Deadpool. Uhum. E eles não recebem retorno financeiro por causa disso. Acho que o Rob Liefeld talvez ganhe um pouco, mas tipo, não se compara ao quanto a Marvel embolsa assim com o sucesso do Deadpool e afins. E daí a ideia da Image era que o que você criasse pertencia a você. O que, tipo, é uma ideia muito nobre. Sim. Sim, é uma ideia bacana que persiste até hoje, que é muito legal. Que até hoje as pessoas da Marvel e da DC vão pra Image pra criarem suas próprias IPs. Tipo o Walking Dead, por exemplo. Só que os fundadores da Image, todos eram desenhistas. Então eles tinham que ou escrever eles mesmos, que nem era o caso do Todd McFarlane, ou eles chamavam escritores de fora. Que, por exemplo, naquela época o Rob Liefeld chamou o Alan Moore para escrever histórias das IPs deles. Chamaram também o Neil Gaiman, chamaram várias pessoas extremamente consagradas para fazer as vezes de roteiristas. Mas a grande força motriz assim criativa sempre pendia para os desenhistas. Então a Image dos anos 90, se você perguntar para as pessoas mais velhacas assim, eles sempre vão falar que eram histórias muito ruins, mas bem desenhadas. Não que todas fossem ruins. Tem gente, por exemplo, que gosta muito do Savage Dragon, que até hoje é escrita e roteirizada pelo Eric Larsen. Mas o consenso é que envelheceu mal, assim, tipo, sabe aqueles filmes dos anos 80? Sim. Que envelhece um pouco mal. Assim, eu lembro da Image, eu recordo bem que era muito impactante as páginas duplas deles, sabe? Que você pegava, assim, por exemplo, do próprio Darkness. Você chegou a ler um pouco? Sim, eu li um pouco. Ele tinha aqueles minions, sabe, feitos de escuridão e tal, e cada um, eles tinham pelo menos os que estavam em primeiro plano ali, eles tinham uma característica própria, né? Então eu adorava reparar os detalhezinhos, sabe? Às vezes eles tinham. Ele, né, era um Minion, então ele era um mini Darkness. Então às vezes o cara era o próprio herói, né? Anti-herói Darkness, e tinha o mini Darkness assim no cantinho. E em algum outro canto da página dupla tinha lá aquele mesmo Minion, só que com uma coisa totalmente diferente. Sei lá, eu lembro de um que tava uma porrada desses Minions e um deles lá representando a Leia e o Luke, sabe? Então era engraçado de ver. Eu peguei um compilado, acho que tava vendendo, já tem um tempo. Eu dei pro meu sobrinho, né, de Dark, e falava, cara, lê isso aqui que foi, sabe, estilo coroa, isso aqui do tempo do tio. Então eu dei pra ele ler, que ele cagou foda, sabe? Eu não tava afim de falar, pô, valeu, obrigado aí. Mas não leu nada. Na época o apelo era esse, né? Era arte, era como que era massa velho, era foda e tal. A gente nem ligava muito pra história. Se eu for ler hoje, sabe, do início ao fim, talvez até goste pela nostalgia, lembrar de uma história ou outra, né? Por causa do combate ali contra a Angelus, né? Era uma vilã foda. Eu lembro que
sabe? Era uma puta dor de cabeça pro personagem. E o próprio personagem em si, ele era bem interessante, né? Era o Jack Staccato, era um assassino, né? Trabalhava pra máfia. Então, né, esses detalhes da HQ me chamavam a atenção lá na época. Eu não sei se hoje ele teria o mesmo apelo, né? Mas juntando isso com o quadrinho e com as artes muito bem feitas, eu tinha, sei lá, o Darkness como meu quadrinho favorito, sabe? Eu comprava religiosamente. Eu lembro que eu comecei, sei lá, no número 20 e fui correndo atrás das edições, sabe? E completei. Até que, numa mudança, eu perdi a porra toda. Que merda, hein? Sim, eu perdi muita coisa em mudança. E não era só quadrinho, né? Eu colecionava muita revista também. Eu tinha uma porrada de heróis, sabe? Revista herói, revista de videogame, porra. Revista de videogame eu perdi uma porrada, cara. A maioria, todas as minhas ação games, eu perdi tudo. Né? Então foi bem frustrante. E quadrinho a maioria foi junto. Até esses almanacs da Turma da Mônica eu perdi todos. Né? Mas quando eu vi esse compilado do Darkness, eu comprei pra mim, né, pra poder relembrar, não li, deixei quietinho e tal, e dei pro meu sobrinho na primeira oportunidade pra ele ler um pouco, né, mas ele não gostou, enfim. Aliás, que conceito alienígena pros dias de hoje, uma revista sobre revista em quadrinhos. Sim, cara, é tipo, hoje em dia a gente consegue tudo, né, a gente abre ali o Google, pesquisa pela revista, só que antigamente não tinha esse acesso simples à revistinha, né, então... Essa facilidade, né? Então a Herói ajudou pra caralho nisso. Além da revista Herói, também tinha o Almanac, o Guia dos Super-Heróis, que acho que é um pouco mais recente, mas que eu também acompanhava. E, aliás, a revista Herói falava de mangá também, né? Sim, Ou eu tô enganado? Não, eu lembro que eu comprei justamente por isso, porque eu tava fissurado em Cavaleiro do Zodíaco, e a número 1, eu acho que era essa, era o Seiya, sabe? Fazendo a pose lá do Meteoro de Pegasus, alguma coisa assim, e eu comprei assim, na hora. Porque era na época que a Manchete estava focando muito em animes, enfim, e eu acho que isso impulsionou bastante a venda também. Botaram muito anime na capa da Herói para poder chamar a galera mais jovem que estava começando a gostar desse tipo de desenho. Cara, eu não peguei a TV Manchete. Eu não tenho lembranças assim, Puta de que pariu, assistir a aí, TV o Manchete. Caio lembrando que a gente tava ficando velho, puta merda. Não, é que eu não lembro de pegar a TV Manchete. Tipo, a TV Manchete virou o que depois? Ou o canal simplesmente deixou de existir, ou ele se transformou em outra coisa? Se transformou na Rede TV hoje, cara. Acho que ficou um tempo, né, fora do ar. Tempos depois a Rede TV comprou, pelo menos no Rio, né? Comprou o canal 6. Aí ficou a Rede TV, pegou o lugar da Manchete. Mas vamos voltar pro tópico de mangás e quadrinhos, mas que você chegou a acompanhar assim algum mangá? Cara, Você lembra qual foi o seu primeiro contato com mangás especificamente? nunca tive muito contato com mangá, tirando recentemente que eu li Uzumaki, que é uma HQ de terror. E puta que pariu, cara. É bem terror mesmo e eu gostei do que eu li, sabe? Eu fiquei interessado em querer consumir mais mangás desse gênero. Eu agora não lembro do nome do autor, é Junji Ito. Junji Ito. Junji Ito. Então eu gostei muito do que eu li. Era um puto encadernado gigante, sabe? E sim, eu gostei pra caramba, mas não me impulsionou a querer mais de outros gêneros. Eu queria mais um pouco dele. Você sabia que o Junji Ito, ele ia trabalhar no Silent Hills, né? Cara, seria muito foda se ele fosse. Cara, imagina a mente desse povo todo junto, sabe? Tudo junto ali. O quanto esse jogo ia ser desgraçado. Com todo respeito. Desgraçado com todo respeito. Não, eu fico muito triste quando eu lembro do Silent Hills, porque, cara, tinha tanta gente foda envolvida e simplesmente fui pro buraco, sabe? É muito triste, cara. Assim, eu vou te falar, cara, eu sempre guardo lá no meu coração uma esperança muito, sabe, muito inocente de que talvez um dia, sabe, a Konami, sabe, alguma coisa aconteça, ela fala, poxa, vamos botar pra frente isso, chama o pessoal de volta e talvez o jogo role, né? Mas é só querer muito. É pedir demais, né? É pedir demais. Mas falando em mangá, você já leu? Você tem esse hábito de ler? Então,
teve uma época que eu comprava Dragon Ball, mas eu me desfiz de todos os meus mangás do Dragon Ball. E eu não tinha esse costume, assim. Eu sempre fui muito fiel de colecionar histórias em quadrinhos de heróis. Hoje em dia eu leio outras coisas e tudo mais, mas quando eu era adolescente, assim, os primeiros contatos com mangá, eu sempre acabava desistindo, me desvencilhando. O que permanece, assim, eu comecei a ler mangá seriamente, assim, a única coleção que eu completei, eu li desde o início, li o mangá, assisti o anime, foi Elfen Lied, e foi por causa de uma web namorada. Meu Deus, cara. Bem otaku, né, Porque cara? bem otaku fedido, com web namorada, e daí... Porra, Isso foi cara. muitos anos atrás, velho, muitos anos atrás. E quantas Acho que edições? 10 anos atrás. São, Oi? são quantas edições desse mangá? Eu acho que dá pra ver daqui, peraí. 12. É tranquilo, dá pra colecionar. São 12 edições, é bem tranquilo. Tem uma edição que, se não me engano, a 4, que era muito difícil de encontrar, mas acho que agora é de boa. Então não é que nem One Piece, que você vai... Seus filhos vão falecer e eles ainda não vão acabar de ler One Piece. Ainda tá rolando. E assim, eu tô sendo um pouco injusto também, porque não foi só o Uzumaki que eu li de mangá, eu tô esquecendo de Holy Avenger, que eu li na época que eu tava muito fissurado com RPG, então eu consumi tudo o que tinha, né? Assim, hoje em dia eu não acho uma história muito maneira e tal, mas na época eu gostei, eu lembro que eu gostei bastante. Vale lembrar que você chegou a ler o Holy Avenger, que é um dos mangás mais famosos do Brasil, né? Criados por aqui. Sim, eu conheço, tanto que eu acho que na primeira vez que a gente se conheceu na BGS, assim, pessoalmente, você tinha ido cobrir o jogo do Holy Avenger, não foi? Foi. Na verdade, eles lançaram, né, uma campanha, né, de financiamento coletivo. Lançaram uma bomba, um jogo horrível. E na BGS que eu fui, eles estavam lançando. Era um outro jogo já. Né? Era um jogo um pouco mais voltado para o próprio Holy Avenger, não no universo inteiro de Tormenta, que é onde, né, rola a história do jogo. Mas acho que nem sei, cara, como foi o destino desse jogo aí, porque nem na própria comunidade foi falado. Só vi lá na BGS e nunca mais. Inclusive tem um pôster até hoje aqui. Mas então, Holy Avenger eu não tive muito contato. Porque tudo depende, assim, do seu círculo de amigos, assim, se você acaba entrando em contato com algumas coisas. E D&D era um negócio que só começou a se intensificar, assim, lá pela adolescência, quando eu era criança, assim, no final da adolescência, assim. Uhum. Então eu não tive muito contato com Holy Avenger. Outros mangás que eu lia era, na verdade, mais pra época da faculdade, essas coisas, que era Akira. Eu gosto muito de temática cyberpunk. Então Akira, Ghost in the Shell, eu gostava de ler também, de ver o anime do Pet Labor, que era aqueles policiais que controlavam os mechas. Um pouquinho de Gundam Wing também, que eu sei que as pessoas que acompanham o Gundam religiosamente falam que o Gundam Wing é o pior de todos, mas era o que eu conhecia quando eu assistia, quando eu era mais novo. Então eu ainda tenho um pouquinho de contato com anime e com mangás assim, mas eu sempre acabo pendendo pra temática cyberpunk. Entendi. Eu li um pouquinho de Akira também. Não cheguei a concluir, mas eram umas HQs bem antigas, cara, da Abril ainda. Eram lançadas no Brasil. Não são HQs, são mangás. São diferentes. Sempre tem isso, né? Sempre tem um. Eu tive um professor na faculdade que ele era ilustrador mesmo. Ele tava fazendo a própria HQ, o caralho. E daí ele falava que tudo era gibi. Tipo, Turma da Mônica, Homem-Aranha e Dragon Ball é tudo gibi. Porra, E cara legal. E daí um otaku, assim, otaku fedido, aquele que usava chapéu e tinha guarda-chuva que era uma katana, sabe? Sei qual é. Aqueles que você compra em evento de anime. E daí ele ficou putaço, falou, não, anime é desenho japonês, mangá é ilustração em quadrinhos japonesa. Daí o professor vai tomar no cu, é tudo gibi. Professor foda esse.
Mas quando eu falei de Holy Avenger, foi, né, já nessa época do RPG, o RPG, cara, acho que foi o principal culpado de eu ler, assim, descobrir uma vertente de quadrinhos que me formou como leitor, né? Porque eu nunca fui muito fissurado em ler HQs de herói. Então eu fiquei um tempo aí sem ter esse hábito sabe, de querer consumir e tal. E isso mudou assim da água pro vinho quando eu já tava, né, tava imerso demais jogando RPG e eu queria ver mais sistemas diferentes, cenários e tal. E eu conheci um cenário chamado Trevas, que ele mexe, né, com um pouco de ocultismo, com esse meio que o Neil Gaiman fez carreira, sabe? A base do jogo é esse, né? Base de ocultismo e tal. E tinha anjos, demônios, magos. E um amigo meu na época falou: Cara, você já ouviu falar em Hellblazer? Eu falei: Não, o que é isso? Ele, cara, é uma HQ e tal. Dá uma olhada, dá uma pesquisada, tenta ver se você vai gostar. Então eu corri atrás, descobri. E cara, a partir dali eu conheci um universo que eu passei a adorar. Eu acho que dá pra gente falar de cada HQ da Vertigo, sem exagero, em vários podcasts diferentes, porque é um universo grande e rico demais. E eu comecei com Hellblazer, que, né, conta a história de John Constantine, que todo mundo conhece. É um mago inglês, arrogante, mau caráter e extremamente inteligente. E eu fiquei apaixonado, sabe? Corri atrás de todas as HQs que ele participa e que ele tem algum papel, como o próprio Monstro do Pântano, né? Criada pelo Alan Moore. Inclusive o Constantine é um personagem do Alan Moore, né? Sim, ele é considerado meio que uma criação dele. Sim, e ele também participa no Sandman. Ele tem uma participação ali no mesmo arco que o Ajax participa quando o Morfeu tá procurando os itens dele. Então, a partir do Hellblazer que eu comecei a conhecer outras HQs da Vertigo, ou Vertigo, não sei. Né? Eu sempre falo Vertigo, eu acho mais simples. Uhum. E a partir dali eu comecei a conhecer um mundo gigante de HQs e, cara, eu fiquei apaixonado. Como que você conheceu a Vertigo? Eu conheci a Vertigo porque, assim, eu acho que chegou na adolescência, assim, você começa a expandir seus horizontes, tanto nos seus gostos musicais, de filmes e tudo mais. E daí eu acompanhava um fórum de música, Uhum. mas eles falavam de tudo. E daí eles falavam muito de Preacher, eles falavam muito de Hellblazer e tudo mais. Eu ia falar Hellblade. Eles falam muito de Hellblazer e daí meu primeiro contato foi com Preacher. A primeira coisa da Vertigo foi aquele do Garfienes, que assim, eu li em uma tacada. Tipo, um dia e meio eu li as 70 e poucas edições porque Steve Dillon tava no auge dos desenhos dele, o Garfienes também, que acho que ele ainda faria o melhor trabalho dele, que era o Justiceiro e o The Boys. Mas assim, Preacher era a tempestade perfeita, sabe? O Steve Dillon tratando de uma temática que ele consegue desenhar muito bem, que é uma temática humana, assim, mas cheia de violência, Uhum. sem ser muito fantasiosa. É um pouco fantasiosa, né? Porque trata de céu, inferno, mas de uma maneira muito pé no chão, sabe? Sim, Se você leu, você sabe do que eu tô falando. sim. E, É crua, né? mas aí A é história é crua, crua. é bem crua. Ele tem um elemento fantástico, mas ele até pelos próprios protagonistas, né? Eles são, assim, tirando o Jesse, que, porra, tem a voz de Deus, mas a própria Tulipa, né? Ela tem uma história ali bem humana, a criação dela e tal. A gente conhece outros personagens que são bem humanos, até o próprio vampiro, né? Até o próprio Cassidy, ele tem uma história triste de vida e tal, e eu acho que é uma das melhores HQs da Vertigo, cara. Sim, é uns clássicos. Assim, aqui a combinação do Steve Dillon com o Garfienes, assim, eles chegaram a trabalhar depois com o Justiceiro e é uma combinação assim, refrigerante
com um hambúrguer, sabe? É perfeito. Sim. Porque o Garfienes sempre trabalha muito bem com aspectos mais urbanos, histórias mais pé no chão, e o Steve Dillon transmite isso muito bem nas páginas dele. Eu lembro, cara, que eu gostei tanto de Preacher na época que eu fui atrás também da HQ do Santo dos Assassinos, né? Sim. Que explica um pouquinho da origem desse personagem que, assim, ele é incrível, sabe? Eu acho ele um dos melhores personagens da Vertigo em si. E ela tem personagens bons, muitos personagens, sabe? Ele é um personagem que o inferno não quis, o inferno expulsou. Né? Então ele é um baita personagem dessa HQ. Sim, você não consegue definir ele como herói ou como vilão, ele é só... Eu sempre gosto de personagens assim, aqueles que não têm uma índole definida, eles são só uma força da natureza, sabe? Sim, muito bom. O Preacher é assim, tem até o cara de cu, né? O cara de cu é muito bom, cara. O cara de Cook é extremamente anos 90, né? Porque ele se inspirou no Kurt Cobain. Sim. Daí ele disparou uma espingarda no rosto dele, só que ele não morreu. Cara, ele é realmente nojento de olhar, né? Eu sempre gosto do humor negro do Garfienes, porque tem um personagem que é o Hairstar, né? Sim. Que é o antagonista da série, mas aí sempre de alguma forma ele acaba se fudendo, mas ele continua vivo, sabe? Parece que o Garfienes tortura ele nas histórias. Porque em HQs normais o vilão é derrotado, ele morre ou ele simplesmente se retira de cena, mas o Hairstar ele perde uma mão, é castrado, alguma coisa assim. Eu lembro que o Sempre Jesse, ele passa uma faca na cabeça dele, né? Faz um corte, Sim. ele fica com a cabeça de pinto, alguma desgraça dela. Sim. Cara, é muito escroto, cara. Seguir com outras HQs da Vertigo, por exemplo, do próprio Fábulas, sabe? Ou então o próprio Lucifer, que é uma variação ali do Sandman, né? Que é uma das HQs assim, mais incríveis da linha. Pena, cara, que não teve um caminho, assim, eu gostei muito da série, a Lucifer é muito legal, né? A HQ é muito boa, mas eu queria que tivesse mais, sabe? Parece que eles... Isso por um lado é bom, porque ele dá uma história com início, meio e fim, né? Mas a gente fica, pelo menos eu fico carente de boas histórias assim, sabe? Eu queria que essas seguissem. Sim, a Vertigo, que hoje em dia acabou sendo anexada, ela deixou de ser uma... Porque na verdade a Vertigo faz parte da DC. Uhum. E a ideia da DC era meio que combater a Image, não necessariamente combater, mas dar uma vazão para os seus criadores de criar histórias próprias, mais autorais, mais dentro dentro dos direitos autorais da DC. Tanto que saiu, por exemplo, além de todos esses que você falou, saiu o Monstro do Pântano, saiu o Homem-Animal, do Grant Morrison. Então, mas aí essa selo acabou sendo descontinuado, então ele acabou entrando meio que pra continuidade, abre aspas, da DC, que era um processo que já estava sendo feito ao longo dos anos, né? Porque o Monstro do Pântano entrou pra DC, o Homem-Animal entrou pra DC, o Constantine entrou pra DC, e é meio merda, né? Porque você perde justamente essa vazão criativa dos criadores da DC. E daí meio que tudo acaba sendo posterizado dentro dessa continuidade de super-heróis da DC. Sim, é uma pena, cara, porque é uma linha que não dá pra se chamar de independente, né? Porque tá dentro da DC, mas é uma linha bem... Ela tinha uma cara própria. Você tinha que lembrar que a Vertigo era da DC. Sei lá, a gente podia pensar que a Vertigo era uma coisa só, sabe? É uma linha só, né? E é uma pena, cara. Ela fechou, não fechou? Agora ia ter uma... Hoje em dia, depois dos 952, ela mudou, reformulou, alguma coisa assim. Ah, cara, acho que nem a DC consegue explicar o que aconteceu com a continuidade dela. Não, é que foi assim. A Vertigo já faz alguns anos que ela estava sendo meio que desmontada de dentro pra fora. Eles não tinham mais um editor próprio. E daí ele deixou de ser um selo separado da DC, ele virou um selo dentro da DC.
Que a DC agora tá fazendo assim. Você tem a DC Black Label, que são histórias do Batman, do Superman e tudo mais com censura de 18 anos, porque eles podem fazer o que quiser. Daí você tem a própria Vertigo, que ainda são histórias fora da continuidade da DC, mas, por exemplo, se eles quiserem, se um personagem faz muito sucesso, é tipo 2 palitos para ele entrar na continuidade dos heróis. E daí você tem um selo também do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, que é de história só de terror. E daí você tem um outro selo, que é o Young Animal, que é um selo que tá mais ou menos dentro da continuidade da DC, mas são histórias meio alternativas, que na verdade lembra um pouquinho a Vertigo no início. Que você tem o Patrulha do Destino, descrito pelo próprio Jared Way, lá do My Chemical Romance, que escreveu Umbrella Academy. Então, fica assim, a Vertigo aos poucos foi perdendo sua autonomia, mesmo estando dentro da DC, pra meio que virar só um selo alternativo da DC. É meio decepcionante isso. Sim, cara, bem até triste, né? Porque, assim, é um selo que você conseguiria botar debaixo ali da asa dele uma porrada de HQ bacana e, sabe, que tenha, dá identidade à HQ, né? Tá dentro desse selo. E a DC tirando, assim, fazendo, né, destruindo de dentro pra fora, pra, sei lá, com qual objetivo, né? Só pra desfragmentar a própria empresa e o próprio selo, enfim, prejudica mais do que ajuda. E assim, a gente tá falando bastante da DC, você gosta de alguma coisa da Marvel pra gente não ser chamado de DC-nauta? Os Marvetes vão ficar putos? Não, sempre tem. É engraçado, porque eu já fui chamado tanto de DC-nauta como de Marvete, porque eu sempre acho que as duas editoras têm coisas para ser coisas muito legais e coisas ruins. Mas eu acho que meu contato acaba sendo maior com a própria Marvel mesmo, porque depois que eu comecei lendo Batman, eu fiquei mais pro Homem-Aranha, o X-Men, o Deadpool, que é um dos meus personagens favoritos, que tem gente que tem vergonha de falar, eu não tenho vergonha, eu realmente gosto do Deadpool. E... Tem vergonha. tipo, que coisa idiota, né? Tipo, você é adulto, cara, você pode gostar do que você quiser. Sim. Quadrinho, porra. Você não... cara não pode gostar de um herói de quadrinho. Ai, nossa, eu acho que eu vou ser chamado de criança se eu gostar do Deadpool. Mas se eu gostar do Batman, eu vou ser mais adulto. Ah, puta que pariu, né? Mas enfim. eu leio Marvel. Eu lembro claramente, daí voltando um pouco no tempo, que o meu tio ele comprou várias edições que antes da Panini, quem lançava as HQs da Marvel, eu não lembro se é a DC, acho que é a DC também. Era Abril. E daí eles tinham um formato que era o chamado Super Premium, que era uma HQ super cara pra época, que tinha um acabamento muito bonito, em papel couché. O interior era a folha de revista, ao contrário das HQs normais, que era a folha de jornal, que era mais frágil. E daí ele comprou uma pancada assim do Homem-Aranha pra mim, que era o John Romita que estava escrevendo, e o Michael Straczynski, acho que é alguma coisa assim que fala, que era o arco que a Mary Jane morreu, e daí o Homem-Aranha ia pra Lativéria porque ele tinha uma pista de que ela poderia estar lá no país do Dr. Destino. Só que ele me deu HQ até a edição que termina no cliffhanger, que alguém ligou pra ele e falou onde tá a Mary Jane. Que sacanagem. E eu demorei anos pra descobrir o que acontece. Mas aí começou assim. Uma coisa que eu não gostava, que era que eu sempre pegava histórias da Marvel no meio, assim. Eu lia o Ultimate Spider-Man, que era uma continuidade separada da continuidade normal, em que tipo valia tudo. Você podia matar personagem que ele nunca mais voltava. Tanto que no final do universo Ultimate, o Homem-Aranha morreu, o Capitão América morreu, o Thor morreu, tipo, não sobrou ninguém. E daí eu sempre pegava as histórias no meio. Isso fez com que, por exemplo, eu conhecesse a locadora do Ultra pra baixar HQs pra conhecer. Eu conheci Deadpool assim, por exemplo, porque eu joguei aquele Marvel Ultimate Alliance, sabe? Sim. E daí eu achava esse Deadpool muito legal. E tinha uma edição do próprio Homem-Aranha, que se tem uma coisa que a Marvel gosta de fazer herói bater em herói. E daí eles tinham um arco do Torneio dos Campeões, que era basicamente uma raça alienígena sequestrando os heróis pra fazer um bater no outro.
E daí um desses heróis era o Deadpool. E, e daí ele sempre fazia comentários na luta como se ele fosse um comentarista de esporte, né? E daí tem uma hora que vão colocar ele contra o Hulk. E daí ele olha pro leitor tipo, não, cara, me tira dessa, pelo amor de Deus. Mas não tem um arco sério de crise, assim, crise, acho que é Crise nas Infinitas Terras, alguma coisa assim, que um ser alienígena rouba não, né, sequestra. Tem uma invasão secreta. A DC tem as crises e a Marvel tem as guerras. Tinham guerras secretas, que eram todos os heróis colocados em um Battle World, que eles tinham que lutar entre si. Você tinha também a Guerra Civil, que todo mundo conhece, que era uma coisa mais política e ideológica. Você tinha um outro Guerras Secretas escrito pelo Brian Michael Bendis, que era um prelúdio do Guerra Civil. E daí por aí vai, né? E daí o primeiro HQ que eu li de banca, assim, do início ao fim, que eu acho que era muito legal, porque isso nunca tinha acontecido antes, foi justamente esse Guerras Secretas do Brian Michael Bendis. É muito legal porque ele não tinha... Você não precisava ler HQs anteriores pra entender o que estava acontecendo. Eu sinto um pouco de falta disso, sabe? De você ter essa liberdade de comprar HQ que você quiser sem ter que, sabe, ter um histórico gigante, ter uma biblioteca de HQs para poder entender o que, sabe, alguma coisa tá acontecendo. Eu gosto disso. Sim, e era muito legal isso porque eram seis edições, se não me engano. E eu tenho até hoje essas HQs. E quem desenhava era a Gabriele Deolotto, que tipo, é uma desenhista fodida. Tipo, se você pesquisar depois no Google, ela tem um estilo meio pintado assim, que é com pincel mesmo, sabe? É fudido a arte dela. E daí foi essa primeira HQ que eu li do início ao fim completinha, assim. Mas de ler HQ de banca, eu acabei não fazendo muito, eu acabava fazendo digital ou comprando encadernados. Eu tenho muitas. Eu comecei a retomar a comprar HQ quando eu fui na Paulista, naquela Geek. Não sei se você já foi aqui em São Paulo. Você conhece uma loja chamada Geek? Geek.com? Não, mas aqui deve ser parecida, é tudo semelhante. Aqui tem a Fonte HQ, aqui no Rio, tem algumas outras, tem na época que eu comprava, era Metrópolis, enfim, não deve ter muita diferença. Hoje em dia, eu acho que a loja de HQ aqui no Rio, acho que só a Fonte HQ mesmo, né, que acho que é a mais famosa, eu acho. Daí aqui em São Paulo a gente tem essa Geek, que na verdade faz parte da Livraria Cultura, que até uns anos atrás eles traziam HQs dos Estados Unidos. Então se você quisesse ler o novo arco do Capitão América, mas não queria esperar 6 meses para Panini chegar nesse ponto, você comprava o importado, que era muito mais caro. Sim. Mas era legal por questão de colecionismo, porque daí eles tinham capas variantes. Eles tinham aquelas capas duras, brancas, que daí você poderia levar pra Comic Con pro desenhista desenhar uma coisa em cima da capa, sabe? Ah, cara, isso Que eles chamam de capa de sketch. Nossa, maneiro. Lá na própria Comic Con tem, né? Vende esse tipo de material em branco pros artistas. Sim, eles vendem uma HQ normal, só que daí eles têm uma capa branca, que daí o artista pode fazer uma ilustração. Eu nunca fiz isso porque acaba sendo muito caro, principalmente de desenhistas de fora. Sim. Mas é bem legal. E daí também tem a Comics, que daí eles fazem encadernado, eles vendem várias HQs diferentes, assim, que são mais difíceis de encontrar. Eles fazem aqueles pacotões, sabe? Guerra Civil completa, daí eles vendem por R$100 todas as HQs relacionadas à Guerra Civil. Sim, e é HQ pra cacete, né, cara? Mas sem HQs nisso aí. Eu li o Guerra Civil com todas as HQs e eu acho que era mais de 100 edições, assim. Porque Guerra Civil, só Guerra Civil, são, se não me engano, 12 edições. Mas aí, por exemplo, você tem Homem-Aranha, você tem Justiceiro, Capitão América, Homem de Ferro, você tem... Juntando todas as HQs relacionadas à Guerra Civil, dava umas 100 edições tranquilamente. Isso é uma coisa que eu odeio hoje em dia em histórias e quadrinhos atuais. Levantar a questão de pirataria, né, HQ? Ah, O scanzão lá do sucesso, o scan.
Cara, depende. É que o mercado de quadrinhos aqui no Brasil, ele... É que é muito injusto. Tipo, se eu falar que não vale a pena você comprar na Panini, simplesmente não vai mais existir Panini. E não adianta você criticar o mercado editorial brasileiro se você não apoia ele. Sim. A Panini, eu acho que ela melhorou em alguns aspectos nesses últimos anos. A qualidade do material, o preço não melhorou, mas, por exemplo, uma coisa que eu nunca gostei da Panini é que eles faziam mix de HQs. Então agora eles vendem as HQs separadas, por um pouco mais caro, mas também com material melhor. Então, a minha ideia de que você baixa alguma coisa é algo que você não consegue por meios legais aqui. Se, por exemplo, você quer ler... Vamos estar falando um monte, Guerra Civil. Se você quiser ler Guerra Civil, dá pra ler aqui no Brasil legalmente, né? Cara, Guerra Dá pra Civil tem você até em comprar livro, na cara. Amazon. Tem até em livro. Sim, tem até livro escrito. Não sei porque você vai querer ver histórias em quadrinhos sem os quadrinhos, mas aí vai da sua escolha. Então eu vejo pirataria, e isso vai além dos quadrinhos. Eu acho que pirataria acaba virando uma maneira de você conservar coisas que não são comercialmente viáveis para as donas das IPs. Por exemplo, tem jogos que se não forem preservados digitalmente vão ser perdidos para sempre. E tem empresas tipo a Nintendo que consideram isso ilegal. Mas aí se não fossem por essas comunidades, simplesmente iam deixar de existir, sabe? Sim. Tem muito cartucho, por exemplo, que você nunca mais vai ver, né? E a não ser se um cara tem e o cara, sabe, vende por uma fortuna e tal, você não vai ter acesso nunca. Mas você ouviu Sim. falar daquele jogo e você tem vontade de conhecer e tal. É um campo espinhoso demais e complicado da gente, sabe, aprofundar aqui em poucos minutos. Não, só mais uma colocação que eu tento fazer assim. Eu já nem baixo mais tanto HQ assim. Mas, por exemplo, eu baixo as HQs que eu sinto que eu tenho certeza que eu vou gostar. Por exemplo, Hulk Imortal, que é a HQ da Marvel que eu tô acompanhando atualmente, que apesar do desenhista ser meio escroto, é uma das melhores coisas que a Marvel tá fazendo atualmente, porque tem uma pegada de terror com o Hulk, aborda bastante mitologia do personagem e tudo mais. É super foda, muito legal. Mas, então, como eu sei que eu tô gostando, eu vou comprar os encadernados que lançarem aqui no Brasil. Porque daí eu sinto que é uma maneira de eu me remediar pelo que eu tô fazendo de baixar as HQs. Sim. E eu não gosto de comprar edições individuais, então eu vou esperar o encadernado assim. Já tenho encadernado o primeiro e o segundo volume. E daí eu vou atrás pra comprar e tudo mais. Eu gosto de encadernados, cara. Eu até prefiro também. Porque ele passa uma sensação de qualidade do produto, sabe? Que talvez se você tivesse numa HQzinha só, ela é frágil. Ou então pode ser parte do trauma de ter perdido todas as HQs que eu tinha. Se você tem um encadernadão gigante, você dificilmente vai perder. Tem um saudosismo, né? Com gente que... Tem gente que chama pessoas que só compram encadernado de lombadeiro, né? Tipo, se você lê só encadernado, você não é fã de verdade. Tipo, vai tomar no cu, né? Cara, esses rótulos assim o nerd é uma desgraça. O nerd, ele sei lá, ele por ter se fudido a vida toda antigamente, eu acho que ele tem a necessidade, sabe, intrínseca dentro da cabeça imunda dele de querer, sabe, rotular outras pessoas pra tentar se engrandecer, alguma merda assim. Não, e sabe, são sempre as pessoas que têm, por exemplo, espaço pra ter uma sala só pra ter quadrinhos. Eu não tenho uma sala só pra guardar quadrinhos. As únicas HQs individuais que eu tenho são as que eu tenho um apreço assim sentimental, mas todo o resto eu acabo deixando na minha casa antiga, que agora minha avó que mora lá, eu deixo tudo lá. E HQ eu compro encadernado, porque, meu, é muito mais organizado. Imagina, você perde, sei lá, a edição 6 de 10 de uma história. Fudeu. Daí você tem que procurar de novo. Fudeu. Por exemplo, eu perdi minha número 1 de Cavaleiro das Trevas. Eu comprei aquela dos anos 80 que lançou aqui no Brasil. Uma grande, né? Uma página grande? Sim, eu perdi. Eu perdi a primeira edição do Cavaleiro das Trevas e agora custa o quê? R$70 no Mercado Livre. Tipo, eu tenho um encadernado do Cavaleiro das Trevas se eu quiser ler, mas tipo, é muito frágil, sabe? Sim. Pra conservar isso, você tem que ter espaço, você tem que ter
recursos para conseguir conservar quadrinhos assim, o formatinho, aqueles pequenininhos que não eram os grandes, sabe? Sim. Pior ainda, eu tenho um formatinho aqui antigo que já tá tudo se desfazendo, sabe? Você falou sobre espaço, né, de poder guardar, de poder conservar as HQs. E o que você acha, cara, sobre, por exemplo, o mercado digital de quadrinhos? Por exemplo, você tem o Comixology, né? Não sei se a pronúncia é correta, mas... Comixology. Então, você tem esse mercado, você consegue comprar as HQs ali no... Né? Eu acho que assim que sai, você já tem acesso. Você tem até, cara, acesso a comprar dentro do Kindle. Ficou a merda, mas você tem esse acesso, sabe? Você consegue comprar a HQ ali. Você acha que você acha que vinga esse mercado? Cara, eu acho que vinga. Então, na verdade, eu já queria fazer mais um adendo. Se você tem recursos assim, eu recomendo muito que você que está ouvindo vá atrás de um aplicativo chamado Social Comics, que é uma iniciativa brasileira em que eles estão fazendo uma espécie de Netflix de quadrinhos, em que você paga uma quantia assim, ínfima e você tem acesso a um monte de coisa. Você tem acesso às HQs se não me engano, da Disney, você tem acesso à Turma da Mônica, você tem também acesso às HQs mais autorais de indies brasileiros. Então, sabe, existe já um movimento aqui, especificamente no Brasil, que eu acho que não adianta também ficar falando dos Estados Unidos se a gente tem aqui um podcast de brasileiro e tudo mais, acho que a grande maioria que escuta a gente é do Brasil. Então, existe um movimento aqui no Brasil, que é o Social Comics, que é muito legal. Eles têm até um mês gratuito, assim, eu não lembro da última vez como é que tava. Mas aí você tem acesso a um acervo legalmente de várias HQs. E sobre o Comixology, ele tem um serviço estilo Netflix, que é o Unlimited, que você tem a DC e a Marvel para você ler. Só que daí existe se não me engano, um delay, assim, você, sei lá, demora um mês pra chegar no Unlimited, sabe? Sim. Mas eu acho que é uma solução pra acabar com essa pirataria escancarada, que é o que a gente falou no episódio da locadora. Quando você cria uma opção que é mais simples do que a própria pirataria, você diminui a pirataria, por exemplo, a Netflix. E existe modelos atualmente de você ler HQs por serviço de assinatura, que é o Social Comics. E tem também a Comixology Unlimited, que não tem no Brasil. Gostaria muito que tivesse, mas não tem. Que daí você poderia ler DC e Marvel. A Marvel tem um serviço próprio, que é a Marvel Unlimited, mas é muito cara. Se não me engano, você vai pagar com o dólar que está hoje, por um ano, você vai pagar quase R$300. É mais caro, você consegue com esse dinheiro pagar o serviço da PSN, da Nintendo e Xbox Live juntos. Então eu não recomendo. Mas eu acho que o serviço dos quadrinhos online tem que ser assim, porque na minha opinião, se for para gastar dinheiro individualmente com edições, eu preferiria ter o físico, mas eu sei que você, especificamente você é um defensor da mídia digital. Sim, mas então, pode falar. eu enxergo a mídia digital como uma forma do mercado tentar se adaptar com a internet, sabe? Você tem um acesso muito fácil, né, à pirataria. Né? Você qualquer clique, qualquer pesquisa no Google, você consegue um livro, você consegue um jogo, né? Você consegue HQs também. Então, esse serviço digital é uma forma do mercado se adaptar. E assim, cara, depois do Kindle, vou ser sincero, eu tô abrindo mão do que puder, se conseguir comprar tudo digital, por mim é uma maravilha, sabe? Você tem acesso a tudo que você tem e ali, né, no aparelho que você tá carregando. Por exemplo, se tiver sei lá, o iPad, por exemplo, se tiver um aplicativo, você abre ali sua coleção inteira, sabe, de HQs. Então eu acho isso válido, sabe? Eu gosto muito dessa praticidade, de chegou, você comprou e já está ali na sua mão. Eu acho que o percurso de você chegar, existe um ritual, né? Eu acho que esse ritual às vezes quem é até um pouco mais velho e tal. Eu já não sou nenhum garoto, mas eu me adaptei bem à ideia do digital, de não ter mais esse apego, mas tem gente que tem o ritual de chegar, de sair, de ir para o lugar, comprar, trazer, sentar e folhear, sabe? Isso é muito bacana, Sim. isso é interessante.
faz parte do consumo. Mas eu consegui me distanciar um pouco disso e cada lado tem sua vantagem, né? Você vai ter sua HQ, assim, você vai olhar ali na sua estante, ela vai estar ali te olhando de volta, né? Mas existe aquele processo de comprar que, sei lá, pra mim hoje já não é mais prático. Eu acho muito mais vantajoso você clicar, comprar e tá ali contigo, sabe? Isso aí é um puta problema também, porque você às vezes compra muitas vezes por impulso, por isso, né? Mas isso aí já acho que já é outro ponto. Mas eu gosto Sim. muito de compras digitais, jogos, livros principalmente, HQs também, eu acho bacana. Eu lembrava desse projeto brasileiro, eu só não estava recordando bem. Eu lembro que eles ficaram muito evidência quando falaram da Turma da Mônica, né? Que tinha uma coleção muito bacana dentro do catálogo deles. Então eu Sim, acho válido. daí acho que de cada um. Eu não tenho contra as mídias físicas, mas eu preferiria que existisse para cada coisa um serviço unificado de assinatura, assim, para que se já é fácil assim você consumir essa mídia, por que não facilitar mais? Assim, por exemplo, eu não me vejo comprando filmes individualmente no iTunes, por exemplo. Quando o Fábio falou que ele comprou um filme no iTunes, eu fiquei tipo, o quê? Eu também. Tipo, oi Fábio, tudo bem? Ah, beijo se você tá ouvindo a gente. Mas aí eu preferiria que tivesse um sistema de você. Não tem motivo para não existir assim um serviço de você ler as HQs, especificamente as HQs, porque você já tem Spotify para música, você já tem uma infinidade de serviços para filmes e séries com Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. Ficando Não até deveria saturado existir. já, né, inclusive. Sim, é uma bolha que já está prestes a estourar em relação a filmes. Então deveria existir uma facilidade assim. No Brasil, para ter isso, tem a Social Comics, mas a Social Comics alcança até certo ponto. Eu sinto que ele é uma coisa mais de nicho. Pessoas que já são versadas assim em quadrinhos que acessam esse serviço. Mas, por exemplo, a garotada que vai assistir o filme da Viúva Negra, a garotada que vai assistir Mulher Maravilha, que vai assistir Ave de Rapina, eles não têm um ponto de início assim. E você vai na banca, você vai pegar uma história no meio. Se você tivesse um serviço de streaming para você ler as HQs online, que nem tem Spotify e Netflix, você conseguiria ter um alcance muito maior, sabe? Então acho que falta essa iniciativa do editorial brasileiro para ter uma coisa assim, com a Panini. Se não me engano, o Crunchyroll tem isso. A gente tava falando só de HQ, mas o Crunchyroll tem um serviço de streaming só para animes, mas também para mangás, certo? Eu tô falando besteira. Eu não sei, eu acho que é só pra anime, não? Não, eles têm um negócio de mangá. Eu não sei se é que nem o do anime que, tipo, passa no Japão e uma hora depois já tá no Brasil. Se você for otaku e você estiver ouvindo isso, negativa se o vídeo se ele estiver errado. E fala pra gente qual é o serviço Fala deles. pra gente como é que é o certo. Mas ainda falta muito caminho aqui no Brasil. O Comixology não tem aqui no Brasil a versão Unlimited. Tipo, eu espero que a Amazon, agora que tá mais sedimentada aqui, que eles tragam. Mas, né, eu acho que é muito, muito precário, assim, consumir HQs no Brasil, falando assim de DC e Marvel, gente. Eu sei que HQs autorais, as pessoas fazem tudo, de tudo um pouco para que você consiga consumir. Tipo, existe um puta cenário indie de criação de quadrinhos digital. Sim, e às vezes eles ralam pra cacete pra poder, né, botar físico rolando e tal. E é Sim, justamente aí que mora aquele peso ali, né, que tende a ficar um pouco mais a favor da mídia digital, porque facilita, né? O cara cria HQ, pode vender, né, pode dar até uma prévia se quiser, né? Enfim, dá para fazer muita coisa com o digital. Você não precisa ficar amarrado a ter que produzir e gerar um livro físico para poder vender. Na internet você consegue fazer isso. sim. Mas então, depois desse papo cabeça e de ficar cagando regras sobre como o mercado editorial deveria trabalhar aqui no Brasil,
É sempre bom falar, né, que a questão de regra, então não precisa levar a gente tão sério, é só a nossa opinião. Por favor. Mas, por favor, gente. Quando eu falei de negativar, eu falei brincando, por favor. Mas, assim, passou-se tantos anos pra nós dois e eu sinto que é muito fácil, tanto pra mim quanto pra você, a gente definir qual que é a nossa HQ favorita atualmente. Então, eu acho que existe uma que nunca mais vai sair da minha cabeça por vários motivos, né? E tem uma que é por arco, né? Tem, assim, é complicado, cara, pedir pra escolher um favorito porque, né, a gente tem uma porrada de HQs favoritas de vários gêneros, mas como eu conhecia Vertigo e li muito ali, minhas escolhas estão rodando ali nesse universo. Assim, no geralzão de arco, eu acho que todo mundo devia ler o arco Estação das Brumas de Sandman, que eu acho que é um dos melhores arcos que o Neil Gaiman já escreveu. Eu adoro aquele universo, né, que ali eu acho que sintetiza qual é a importância dos perpétuos, né, que o Morfeu ali ele protagoniza e tal. Que é uma entidade entre deuses, sabe? Não dá pra chamar que é um deus entre os deuses, mas é mais importante do que deuses, sabe? Todos os deuses sonham, sabe? Então o Morfeu é uma entidade muito maior. E ali nesse arco ele meio que se apresenta como tal. E o desfecho dele é excelente e abre margem para uma outra HQ que eu gosto muito, que eu até comentei aqui, que é o Lucifer. E tem uma uma historinha, 20 e poucas páginas, que nunca mais vai sair da minha cabeça, que também tá na Vertigo, né, que se chama Hold Me, ou Abrace-me, que é uma história de Hellblazer do Constantine, escrita também pelo Neil Gaiman. É um cara, né? Não é qualquer pessoa. É um sujeito aí maneiro. Então, esses dois materiais desse escritor são as minhas HQs favoritas. O arco da Estação das Brumas e essa HQ separada, é o Hold Me do Hellblazer, que é sensacional, cara. É uma história que você lê e você bota um sorriso na sua cara depois que você termina. E você, cara? Cara, eu tenho algumas assim, eu achava que a gente ia falar só de uma, mas então eu tenho várias aqui. Se você quiser ler uma coisa mais de Marvete, assim, eu recomendo muito o Uncanny X-Force, especificamente o que o Rick Remender escreveu, que a X-Force, para quem não sabe, é a tropa de elite dos X-Men, são os X-Men que matam. Então, o Remender fez uma equipe que era o Wolverine, liderando uma equipe que tem o Deadpool, a Psylocke, o Arcanjo e o Fantomex. Essa formação vai mudando ao longo do tempo, mas é basicamente eles partindo em missões suicidas, assim, em que eles enfrentam o tempo e o espaço e eles enfrentam dilemas morais que os X-Men talvez não... em um território que os X-Men talvez não tivessem estômago para lidar, como por exemplo, se você tivesse que encontrar a criança Apocalipse, você daria um tiro na cabeça dela para evitar que ela se tornasse Apocalipse? Então, são dilemas morais muito pesados. É uma HQ violenta, tem uma edição em que eles enfrentam os novos Cavaleiros do Apocalipse e a fome faz com que você define, então você fique só osso assim, então você precisa comer para não morrer. E como naquela situação eles não tinham o que comer, o Deadpool começa a arrancar um pedaço do braço e dá pro Arcanjo comer pra ele não morrer de fome. Caralho. Escatologia. Eu tô falando dessa parte escatológica, mas ela aborda muito o aspecto psicológico, porque fazer todas essas coisas afeta muito você. E o Wolverine nessa época, ele era o diretor da escola dos X-Men. Então, ao mesmo tempo que ele era um assassino, sangue frio, ele também tinha que liderar um grupo de crianças dentro da sala de aula. Então, ele sempre tinha essas crises de consciência. E, ao mesmo tempo, o filho dele estava indo atrás dele, um dos filhos dele, porque esse cara parece um porra de uma lebre, ele tem filhos no universo inteiro. E daí, então, eles têm dilemas morais. O Rick Remender fez uma das melhores versões do Deadpool
que é um Deadpool que percebe que ele pode usar as habilidades dele pro bem, que ele pode ir para lugares que talvez outras pessoas não consigam nas questões morais, e ele tenta usar isso de maneira caminhos tortos, de uma maneira do bem. E ele também acaba sendo um dos personagens mais humanos dentro da série, então é muito estranho isso, muito bizarro. Então fica aí a recomendação, a K-Nex Force, do Rick Remender. E só mais duas, que é o Umbrella Academy, escrita pelo Jared Way, que é desenhada pelo Gabriel Bach. Eu não consigo definir essa HQ, porque ela é tão bizarra em certas coisas, que é basicamente uma família de super-heróis que foi adotada por um aristocrata e ele cria eles para serem super-heróis. Só que daí passam-se vários anos, né? Elas foram adotadas como crianças e elas viraram adultas e o grupo se desfez depois da morte de um membro dessa família. Só que daí esse pai morre e é uma HQ sobre um drama familiar. É um drama sobre eles lidando um com o outro depois de vários anos separados. Só que no meio de toda essa salada, eles têm que impedir o apocalipse. Mas o cerne dessa história é um drama familiar. E eu acho que isso é incrível, sabe? Eu sempre acabei gostando um pouquinho mais da Marvel por causa do aspecto humano. E Umbrella Academy puxa muito dessa parte, sabe? Porque não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar sua família, sobre salvar quem você ama. Então, Umbrella Academy, o Apocalipse Suit, que é o primeiro arco, e o Dallas, que tem um dos melhores vilões das histórias em quadrinhos, que é o Hazel e Chacha. É uma dupla de vilões que faz o Coringa parecer uma pessoa normal. Caralho. Eles são muito legais. Você me recomendou essa HQ uma vez. Eu tava falando que eu queria reler algumas HQs da Vertigo, porque justamente não tava achando nada mais legal pra ler. Você falou, cara, dá uma lida nessa HQ aqui que você vai gostar. Eu ainda não peguei, eu vou pegar um dia. Lê os dois, que é muito curto. Os dois arcos são tipo 12 edições. São dois encadernados muito pequenininhos que eu tenho aqui. Aliás, o Jared Way assinou um das minhas, porque ele veio na CCXP. Que da hora. O Fábio Mon, ele assinou 2 anos seguidos, né? Daí ele viu que ele já tinha assinado, ele só começou a fazer um desenho da minha cara. Então eu consegui uma commission gratuita do Fábio Mon. Não, do Gabriel Bato. Por último, o Cavaleiro das Trevas. Não tenho o que falar. Pô, Cavaleiro das Trevas eu falaria Watchmen também. Mas o Watchmen a gente falou durante 1h20 no podcast ali. Então se você quiser saber nossas impressões, sabe onde encontrar. Mas Cavaleiro das Trevas assim é um clássico assim. É que nem aquela pessoa que fala que o Poderoso Chefão é o meu filme favorito. Eu não tenho muito o que falar que não tenha sido dito sobre o Cavaleiro das Trevas. O Frank Miller, no auge da criatividade dele, ele é um quadrinista único, porque ele era, né, um ótimo desenhista, ele era um ótimo roteirista, então ele conseguia aproveitar essas duas forças de maneira magistral. Vários fluxos narrativos de páginas foi ele que criou. Tem uma página do Demolidor incrível que mostra a progressão do Demolidor descendo a escada, que poderia ter sido feito de uma maneira tão simplista, mas ele conseguiu fazer de uma maneira interessante para criar um fluxo de narrativa numa página tão simples. Então, o Frank Miller no auge assim é imbatível. Talvez só Alan Moore seja melhor que ele nesse sentido, mas ainda assim o Frank Miller consegue desenhar e o Alan Moore só escreve. Então, Cavaleiro das Trevas, se você quiser ler a melhor história do Batman já feita, essa é a sua pegada. E acho que é isso, gente. A gente deu uma volta por várias coisas. Começou com uma viagem do tempo, mas aí virou uma discussão sobre pirataria, serviços de streaming, depois mais umas recomendações de quadrinhos. Então, é um prato cheio, assim. Rola até uma cagação de regra ali no meio. Então, a gente deu check em todas as caixinhas. Acho que quando fala de HQ, tem que dar uma cagadinha de regra, né? Faz parte. Mas eu espero que vocês tenham se divertido, pelo menos, que vocês leiam algumas das nossas recomendações.
E Diogo, Diga. onde o pessoal pode encontrar o New Game Plus nas redes sociais? Lá, pessoal, vocês encontram a gente muito fácil. Só chegar lá no facebook.com/ngameplus. No Twitter, mesma coisa, twitter.com/ngameplus. Ou então, né, na caixa lá de busca, você bota lá @ngameplus, bem tranquilo. Ou então vai no nosso canal lá, né, youtube.com/ngameplus. Você encontra lá, a gente tem live, tem gameplays, o Demartini tá lá todo dia jogando. Tem o Mussa de vez em quando passando por lá também. Então torne-se um patrocinador, não se esqueça, por favor, vai lá. E é isso, são essas três aí. E a gente também tá lá no Spotify, a gente tá, né, em outras... uma porrada agora que eu soube, tá no Google... No Deezer? No Deezer, no Google Podcast, está em tudo quanto é lugar. Se você quer ouvir o New Game Pocket, só procurar lá no seu agregador. Se não tiver, dá uma assinada no próprio feed. E é isso. Isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem bem. E tchau, tchau. Falou!